Tá gravando, tá? Então, a gente viu, né, no geoprocessamento, que a gente tem visto ao longo do tempo, né, da disciplina, que a partir de um conjunto de dados, né, e a partir do conhecimento daquele dado, aplicando aquele dado, alguns métodos, a gente extrai uma informação necessária para um determinado processo, para um determinado objetivo. Só que a gente viu, poderia fazer isso manualmente, né, era como era feito anteriormente, né, de forma analógica. Quando a gente pensa em forma digital, a gente precisa organizar esse processo. Né? O que a gente viu ao longo do tempo, né, da disciplina, o que é o dado geoespacial, quais são as características do dado geoespacial, como é que eu organizo ele dentro de um modelo de dados, né? Algumas ferramentas de análise espacial para geração de informação, depois daquela informação gerada, como é que a gente publica ela, gera um mapa, assim por diante. Quando a gente fala de sistemas de informação, a gente vai começar a discutir um pouquinho como é que a gente organiza isso, né, para fazer essa atividade, ou seja, você criar efetivamente um projeto para poder chegar nesse resultado. E aí a gente vai passar por algumas questões aqui que são importantes. Então, quando a gente fala de sistema de informação, a gente está pensando em um sistema de suporte à decisão. Né? Então, esse sistema de informação geográfica, ele tem, por finalidade, que a tela ficou? Por finalidade, suportar uma decisão. Então, se eu quero tomar uma decisão sobre aquele território, eu preciso conhecer aquele território, esse conhecimento ele é organizado, ele é concentrado a partir de um conjunto de dados geoespaciais, porque aquele território tem a característica, né, de ser localizável, né, espacialmente, aqueles elementos que o compõem. E a partir desses dados eu vou gerar uma informação que vai apoiar esse suporte à decisão. Então, o sistema, né, quando a gente fala em sistema, a gente está falando que é um conjunto de partes que tem uma determinada função. Então, eu tenho cada parte, cada parte ele tem uma função, né? E as integrações e relações entre eles, um objetivo que é sempre com o olho, né? Um objeto comum, um elemento comum. Então, eu vou organizar todo esse processo por diferentes partes, já adiantando, mas, né, coleta do dado, métodos de processamento, eu vou organizando todas essas partes, um olhar para que elas fiquem integradas para atender o objetivo final. Claro que a gente tem exemplos de sistemas, né, não só de informação, mas, né, quando eu tenho um sistema solar, ele tem partes ali envolvidas, todos os planetas, eles têm uma correlação, uma função, cada um desses. Então, eu tenho, né, a gente sabe que os planetas giram em torno do Sol, né, no movimento de uma elipse, onde o Sol é um dos seus focos. Então, eu tenho uma equação matemática para isso, são as leis de Kepler, né, de movimentação dos astros, que é usado também, né, da parte de GPS. Como eu também tenho as questões relacionadas às leis, à lei da gravidade universal, então aquilo tudo se organiza, né, todas essas partes se organizam para uma determinada função, que é manter aquele sistema ali em funcionamento. Claro que a gente tem outros exemplos, como o próprio sistema circulatório. Tem partes específicas, né? Coração, as válvulas, o sangue, o linfo, os vasos linfáticos, tudo aquilo é organizado com um único objetivo e eles funcionam integrados para aquela questão. Quando a gente passa, então, a gente viu lá sistema de suporte à decisão, mas o que a gente vai falar mesmo são sistemas de informações de suporte à decisão. Né? Então, a gente está falando de sistemas que vai ser um conjunto de dados, okay? Que representam eventos ou ocorrências devidamente armazenados, processados e analisados, disponibilizando informações destinadas a um objetivo comum. Então, eu tenho toda aquela parte organizada, ou seja, todos os objetos que compõem aquele sistema de informação, principalmente os dados, mas também aonde eu vou armazenar esses dados, como eu vou processar e como eu vou analisar. Isso tudo tem que ter integrado para que eu possa gerar informação que atenda um objetivo comum. Eu não posso desenvolver a coleta de um grupo de dados para atender um determinado objetivo e usar um método de processamento desse dado de uma outra relação. Eu
preciso integrar isso. Então, quando a gente fala em sistemas de informação, e aí para qualquer tipo de informação aqui, né? Quando a gente está falando em sistema de informação geográfico, o que acontece? O dado passa a ser um dado que tem aquela característica espacial, característica da onde ele se localiza. Não só aonde ele se localiza, mas como ele se articula entre os outros diferentes dados, né? Então, né, se a gente for pensar, não sei se eu já conversei uma vez isso com vocês, mas é interessante a questão de serviços ecossistêmicos, né? O que é isso? É você ter o recurso natural prestando um serviço a uma determinada atividade econômica. Então, você tem, existem alguns estudos que falam algumas questões tipo a floresta em pé, ela tem um valor econômico muito maior porque ela gera ali um serviço ecossistêmico de extrativismo, às vezes, né? De melhoria de uma manutenção de uma biodiversidade que melhora processos produtivos. Então você tem toda uma correlação, não só aonde ela se encontra, mas como ela se articula, né, com os outros elementos, os outros fenômenos em sua volta. Então, esse sistema de informação geográfica ele vai precisar integrar dados espaciais, né, dados geográficos, desculpa, vai integrar dados geográficos. Esses dados geográficos eles são compostos a partir de um conjunto de dados geoespacial, ou seja, aqueles dados espacialmente distribuídos, do entendimento estatístico daqueles fenômenos que ocorrem ali, né, do entendimento das suas correlações, das suas articulações, né, entre aquele espaço. Então, não só saber um determinado tipo de solo ocorre ali, mas qual é a relação dele com o processo de agricultura. Ou seja, eu tenho um determinado tipo de solo, num determinado tipo de clima, que tem uma produção ele apoia uma produção muito melhor de uma determinada atividade agrícola. Então, não só saber onde ele está, essas correlações, e principalmente a parte geográfica, muitas vezes a parte climática afeta muito, né? Você tem respostas diferentes por climas diferentes. É um processo integrado. Então, eu tenho que entender esse ambiente que eu vou representar nesse sistema, coletar o dado e modelar o dado da melhor forma que eu possa chegar perto da realidade, né? Chegar perto da realidade nem sempre é chegar muito igual, porque isso demanda muitas vezes metodologia muito específica, muitos dados que inviabiliza o projeto. Vai chegar perto de um conjunto de dados, uma modelagem que atenda aquele objetivo final, tá bom? E, claro, um ambiente de resposta. O que eu estou falando do ambiente de resposta? Eu tenho esse conjunto de dados e eu vou precisar processar esses dados, eu vou precisar analisar esses dados. Então, esses dados vão ter um modelo ali e eu vou analisar geoespacialmente aqueles dados, né? Quais são as correlações que existem? Esse solo com esse tipo de vegetação é um indicador para que eu possa ter uma atividade agropecuária mais específica, né? Ou aquele tipo de clima com um determinado tipo de relevo faz uma relação, ou áreas protegidas perto de áreas de plantio, essas áreas de plantio têm uma melhoria de produção? Será que a gente pode fazer uma análise estatística em relação a isso? Né? De covariância entre essas duas informações? Eu tenho. Será que uma distribuição de áreas preserváveis tem alguma correlação com uma melhoria de produção agrícola por ter aquela área preservada próxima e manter um determinado tipo de ecossistema ali? Então, eu vou modelar essas informações e vou tentar fazer simulações a partir dessas análises espaciais para chegar na resposta. Tudo teórico, a gente precisa agora botar em prática a implementação desse sistema. E a gente vai pensar a implementação desse sistema. Partindo, né, das pontas. Qual é o partido das pontas? Eu tenho dados, eu quero, a partir desses dados, gerar uma informação. Eu tenho lá mapas de levantamentos de campo, bases de dados digitais, camadas de informação, fotografias aéreas, modelos tridimensionais. Eu tenho esse conjunto de dados. Esse conjunto de dados vai me gerar uma informação, uma área específica, um recorte territorial, um indicador
de ação. É isso que eu quero. Esse é o objetivo do que a gente está discutindo aqui. E para botar isso em prática, bom, então para eu fazer dado, gerar informação, primeira coisa que eu preciso, método. Qual é o método que eu vou adotar? Qual é a metodologia que eu vou adotar que vai me dizer, olha, existe a correlação desse tipo de solo com esse tipo de vegetação, com esse tipo de clima, me dá uma alta probabilidade de ter um potencial agrícola aqui, ou uma fragilidade ambiental. Então eu tenho que definir, entender essas correlações, montar essas correlações para que eu possa gerar informação. Poxa, mas será que eu vou conseguir montar um sistema desse, que vai pegar um conjunto de dados diversos, definir várias metodologias, definir várias ou uma metodologia, um conjunto de metodologias que vai me gerar informação? Uma pessoa só consegue fazer isso? Provavelmente não. Muitas vezes você precisa de uma equipe envolvida, então você tem que ter essa equipe. Quem você precisa de alguém da parte gel que entenda efetivamente aqueles temas, alguém da parte estatística que vai entender organização, modelagem, de você fazer análise de covariância, de correlação entre as informações. Você vai precisar de alguém de sistema que vai desenvolver aplicativos, alguém de campo que consegue interagir. Qual é essa equipe que vai conseguir definir esses métodos, processar esses dados e gerar uma informação? Então, eu tenho que pensar na organização do meu sistema para atender isso também. Bom, essa equipe, então, primeiro eu preciso ter equipe. Por quê? Porque ela vai dizer, ela vai entender que informação eu vou ter que gerar, que metodologia eu vou usar para processar esse determinado tipo de dados. Como a gente está falando de hoje em dia, ambiente digital, conjunto de dados geoespaciais, volume muito grande de dados geoespacial, eu tenho que definir o quê? Software. Que aplicativos eu vou usar para isso? Como é que eu vou organizar essa minha base de dados em um ambiente digital? Quando não era ambiente digital, eu organizava essas informações em mapotecas. Né? Organizado, fichinha aqui, procurava, tirava o mapa, botava, pegava um outro mapa por cima, fazia análise, tirava, passava, né, um papel vegetal, tirava uma coisa, levantava com outra, devolvia o mapa para a gaveta, puxava outra. Agora não. Eu preciso automatizar isso, eu preciso guardar isso num banco de dados. Esse banco de dados tem que ser acessível. Eu preciso ter uma plataforma que acesse esse banco, que processe esses dados, que tem todo aquele ferramental que a gente viu, né? Quando a gente fez as atividades no QGIS, que consiga fazer pesquisa em atributo, que consiga fazer análises espaciais, calcular distâncias, gerar indicadores. Eu preciso desse software. E muitas vezes, ao trabalhar com esse conjunto de dados, trabalhar com imagens satélites, com um volume muito grande de dados, eu não vou conseguir fazer, como a gente tem feito, um laptop de casa. Eu vou precisar de hardware para isso. Né? Eu vou precisar entender que volume de dados, como é que eu vou processar isso tudo e como eu vou armazenar isso tudo. Se a gente for olhar, então, peraí, qual é o que eu tenho que pensar primeiro? Muitas vezes, há uma discussão que não existe um primeiro, mas eu poderia começar uma discussão em relação a isso. Primeira coisa, eu entender que informação eu preciso gerar. Se eu não entender que informação eu preciso gerar, eu não consigo pensar mais nada. Se eu entendo qual informação eu preciso gerar, eu vou ter que montar uma equipe para fazer isso. Por quê? Porque essa equipe vai dizer assim, olha, para gerar essa informação, eu vou precisar de um conjunto de dados. Para gerar essa informação, eu vou precisar definir métodos. Não posso definir um método antes do dado? Pode. Mas se o dado não existir, se ele não tiver viabilidade de ser produzido, eu vou ter que trabalhar com um conjunto de dados que existem. E aí eu vou ter que definir um método baseado no conjunto de dados que existem. Academicamente, você pode listar quais são os dados que você precisa para gerar essa informação. Mas na vida real, muitas vezes, ou o dado não existe, ou ele não tem um detalhamento que você precisa, você vai ter que trabalhar com aquele conjunto de dados que existe, ou ter a capacidade
imagem, né? Toda a estrutura para agir, né? Então você precisa, antes de começar, claro que a gente está falando muito em ciclos, né? Então eu preciso gerar informação, preciso gerar uma equipe que entenda essa informação. Pode ser que essa equipe nova que chegue, que seja montada para fazer isso, reolhe e repense essa informação, que dados eu preciso, o método não, mas esse método não vai conseguir rodar, porque está faltando um tipo de dado, vou ter que coletar. Opa, então se eu vou precisar, eu preciso de máquinas potentes para processar softwares específicos. Então não existe obrigatoriamente sequência, uma receita de bolo, que existe, são algumas interações que você vai precisar fazer. Interação com equipe, com a informação, equipe com método com dado, o tipo de dado com hardware e software vai gerar, o método, se eu consigo modelar esse método de software, para que você possa, a partir disso, ter um sistema de informações geográficas. Um sistema que, quando da entrada de um conjunto de dados, eu vou ter ideia de que informação ele vai gerar. Porque ele está dentro de um sistema em que todas as partes trabalham integradas para gerar informação, para um sistema de informação que atenda um objetivo específico. Tá? Então, esse sistema de informação geográfica, que a gente vai chamar de SIG, né? Vamos dar uma olhada rapidamente também nesses componentes. O dado, a gente está falando de dado, a gente está falando, né, de imagem de satélite, que é uma das principais ferramentas para a obtenção de um dado geoespacial. Que você, a partir desse conjunto, dessas imagens, e como a gente viu, né, na aula de funcionamento, ou até na discussão da palestra do Marcelo Maranhão, eu tenho imagens, tem uma vasta quantidade de dados ali dentro. Eu vou precisar o quê? Perguntar assim, como se fosse um informante. Vou ter que perguntar, olha, aonde tem vegetação? Aonde tem uma área urbana? Aonde existe mudanças, que era de uma forma, agora está de outra. Então, eu preciso formular isso, e essa formulação eu vou olhar exatamente nas respostas espectrais, né? Respostas que os sensores dão contra essa imagem. Mas esse é o conjunto de dados. Muitos dos conjuntos de dados são aqueles também que a gente já vem desse processo de interpretação, ou seja, os mapas, digital, analógico. Se tiver analógico, a gente vai ter que converter para ambiente digital para trabalhar, porque a gente já está falando em ambiente completamente digital, não adianta a gente falar em ambiente não digital. Não sei se o documento tem que estar em meio digital, se ele não tiver, tem que ser convertido para ambiente digital. Dado também, não só imagem, mapa, mas dados de coleta de campo. Preciso muitas vezes ir no campo, porque uma imagem não me permite todas as informações possíveis. Muitas vezes eu não vou conseguir, ao olhar aqui, identificar tipos de edificação específico. Né? Não existe um padrão de construção para a escola, não existe um padrão de construção para serviços de abastecimento, onde estão os serviços de abastecimento de luz, de água. Então, muitas vezes, eu preciso no campo coletar essas informações, né, que não são possíveis de serem extraídas por humanidade. Hoje, existe também, nesse processo, apoio desses serviços de mapeamento. Né? Então, a gente tem muita coisa na internet de mapeamento. Então, você tem, né, que tem algumas escolas. Se você quer fazer alguma coisa em relação a geomarketing, né, você está trabalhando com uma empresa e aquela empresa quer saber onde estão os potenciais clientes dela, então quem é que vai consumir um determinado tipo de produto. Eu posso coletar também alguma dessas informações através dessas plataformas digitais, como Google Maps, OpenStreetMap e assim por diante. Tá? Além do dado, a gente tinha equipe. Né? Então, a equipe, ela tem, se a gente pensar equipes, claro, de uma forma bem genérica, né? Que tem informação para mapear, para extrair a informação geoespacial, que a gente está falando, né? Dos engenheiros cartógrafos, dos agrimensores, aqueles que têm capacidade de olhar e interpretar dados temáticos, a gente está falando de geógrafo, agrônomo, florestal, estatístico, sociólogo, antropólogo, que vai trazer para aquela geometria que foi representada ali,
aquele traçado geométrico que se faz, um entendimento semântico daquilo que é. Né? E, claro, em ambiente digital, eu tenho toda uma equipe de tecnologia da informação ali por trás, que vai modelar o banco, que vai gerar rotinas de processamento, que vai desenvolver plataformas web para divulgação do dado, aplicativos de coleta utilizando smartphones. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, sempre, ok? Como hardware, né? Então, você pensar em extrair informações de uma imagem satélite, é preciso, né, de ter uma máquina potente para isso. Como é que eu vou, imagina, eu tenho uma imagem que o tamanho da célula dela é de 1 metro. Eu tenho imagens para todo o estado do Rio de Janeiro. Imagens com 6 bandas. Então, quantas células de 1 por 1 metro eu tenho, que é o registro, né, da imagem. O estado do Rio de Janeiro todo, que acho que tem 90 e poucos quilômetros quadrados, 1.000 quilômetros quadrados, eu acho. Então, a gente está falando de muitas células multiplicadas por tantas das bandas, se eu usar em épocas de períodos de tempo diferentes. Então, eu tenho uma massa de dados ali enorme. Eu preciso ter um hardware para processar esse dado. Né? Se eu estou trabalhando com imagens, modelos tridimensionais, eu vou precisar também telas e dispositivos, como óculos especiais e tudo, para poder entender e extrair aquela informação. Né? Isso tem que estar armazenado em algum lugar, então tem que ter toda uma rede montada. Porque imagina, né, eu tenho uma grande base de dados que pode estar atendendo mais de um projeto, mais de uma pessoa do mesmo projeto, acessando esses dados. Tá? Como também outros tipos de dispositivos, tem dispositivos de impressão, então tem mapas, né, que é uma plota que vai imprimir resultados, lembrando muitas vezes que apesar de estar em ambiente digital, apesar de a gente estar falando sempre, né, ambiente digital, o cliente final, a gente tem que pensar que muitas vezes ele não é o especialista naquilo, então você precisa entregar algumas coisas mais mastigadas para ele. Muitas vezes você faz todo o ambiente, né? Mas o resultado final diz assim, olha, a implantação, você tem aqui que no seu negócio específico de prestar, exemplo, né? Eu preciso passar, tenho aqui toda uma rede de fibra ótica, onde eu tenho que ampliar essa rede de fibra ótica para atender mais clientes. Eu vou todo um processo de onde estão esses clientes, de caracterização desses clientes, onde tem a rede de fibra ótica existente, aonde existe infra para passar a fibra ótica, porque eu preciso de infra, então já tem algumas empresas que já têm essa, essa, essa infra disponível. Se eu precisar criar nova infra, isso vai ter um custo maior. É, se eu alugo fios de fibra ótica, se eu implanto a minha. Então, monto tudo isso, mas por montar isso tudo, processar isso tudo, que eu vou falar para ele a sua rede vai passar na rua tal, até a rua tal, da rua tal até aqui, com 2, 3 caixas de acesso, e eu vou mostrar isso no mapa. Tá? Eu tenho toda a minha base de dados ali, e a resposta, ela, muitas vezes, para o usuário final é no mapa. Né? Não adianta ficar, não, porque eu usei aqui uma modelagem de regressão que vai fazer voltar. Ok, isso na equipe técnica definindo os métodos. Ok. Mas para a apresentação final para o cliente, muitas vezes isso é suficiente. Ou mesmo se ele fala, legal, mas se a gente tivesse, em vez de acessando com uma, acessando com 2 fibras, opa, vamos lá, roda o meu modelo todo e ele vai gerar uma nova e eu vou apresentar isso. Tá? Então também tem ambientes, dispositivos, né, que também atendem essa necessidade. Como software. Né? Então a gente viu aí alguns que a gente usou, né? O GIS, que é que vai organizar toda uma base de dados. Eu estou falando mais naqueles que têm, né, de código livre, né, que podem ser compartilhados, que você pode usar, todos para a estruturação do banco de dados, né, o Postgre com o seu componente, né, seu módulo de dados geoespacial.
o próprio QGIS, que vai ser essa correlação entre o banco. Uma coisa você está posto para tudo lá no banco, mas eu preciso olhar aquele banco, e eu vou fazer isso a partir do QGIS. Eu preciso fazer edições nesse banco, eu preciso fazer consultas espaciais nesse banco, e eu vou usar o QGIS. Posso usar o PostGRI? Posso, mas você vai ter que fazer isso no código. Né? Então você tem essa camada intermediária que é o QGIS para fazer isso. Não só o QGIS, como o ArcGIS, que é um software proprietário, que é um dos mais, que é, se não, o mais famoso em relação ao tratamento, né, processamento e análise de dados geoespacial, né? Ou uns até o Spring, que foi desenvolvido pelo INPE. Realmente eu não sei como é que ele está hoje no seu desenvolvimento, né? Mas ele foi muito usado, é um software nacional desenvolvido pelo INPE, que tem esse objetivo de processar não só tratar o dado geoespacial, mas também dado geoespacial vetorial, né? Mas tratar a imagem também, processar a imagem. Tá? Claro, não menos ou mais importante, né? Os métodos. Né? Então, que métodos eu vou adotar? Então, olha, eu vou ter que botar aqui, eu quero fazer mapeamento de cobertura e uso. Então, eu preciso fazer aquisição e processamento de imagens, Landsat 8, assim, assado. Depois eu vou fazer uma montagem de blocos de 400 por 400 quilômetros. Eu vou fazer uma interpretação visual. Depois eu vou gerar uma matriz de contenção e alteração de consistência de erros. Depois eu vou compatibilizar com mapas de vegetação. Eu ponho toda uma estrutura de como eu vou trabalhar isso. Se eu vou trabalhar com tabela de pesos em relação a um tipo aqui, um exemplo para a geração daquele mapa que a gente viu no início da disciplina, né? De suscetibilidade do deslizamento de terra. Então, que temas eu vou trabalhar, que conjunto de dados eu vou trabalhar, que peso esse conjunto de dados tem dentro para gerar essa informação. Então, eu tenho que ter um conhecimento. Olha, geologia tem um peso, não tem? Quem tem mais peso? A gente está olhando aqui. A declividade é o que tem maior peso. Até a chuva não tem tanto peso assim. Né? Não adianta, pode chover muito. Se você está com declividade baixa ou tipo de geologia, tipo de rocha, né? Não faz tanta diferença. Mas aquela equipe vai definir isso. Né? Como a mesma coisa para você caracterizar tipos e subtipos intra-urbanos. Então, você tem um conjunto de informação, né? Que você vai classificar. Então, você tem, né, tipo A, né, para tipos de intra-urbanos. Então, você tem lá, tipo A, o que ele tem que dizer? Olha, coleta de lixo direcionada a serviços de limpeza tem que ter 100%, tem que ter isso. Então, uma faixa, então, para ser A, ele tem que estar numa determinada faixa de coleta de lixo, de água disponível por rede de abastecimento, rede de esgoto, ele tem toda uma infraestrutura aqui que ele vai ter um percentual, aquele percentual vai dar um resultado que vai o caracterizar. Então, eu defino essa distribuição, esses valores para compor esse processo de classificação, esse método de classificação aqui de áreas interurbanas, ou seja, você tem uma área interurbana aqui que ela tem uma infraestrutura, é a área interurbana de melhor processo de ocupação, né? E outras de pior. Isso aí é um indicador. Você olhar isso no mapa, você olha, peraí, eu tenho regiões aqui que são muito ruins. Então, indicadores para políticas públicas. Né? Então, essa é a ideia de você ter um sistema de informação geográfica em relação a isso. Tá? Então, a gente viu os elementos que compõem. Tem que pensar nisso tudo. Mas como eu vou implantar esses sistemas? Então, eu sei que eu tenho que ter um sistema, ele vai ter várias partes, essas partes têm que funcionar para ter o meu objetivo. Essas partes são essas. Ok, então vamos implementar um? Vamos. E aí a gente vai discutir a implementação desse sistema de informação baseado em algumas questões já desenvolvidas nesses processos, né? Gestão de projeto. Não vamos inventar nada. Não é necessário inventar nada só por ser um dado geoespacial. Né? Então, toda a fase para você implantar um projeto que vai desenvolver um sistema de informação geográfica para atender uma determinado tipo de usuário, determinado tipo de resposta, você vai passar por pelo menos 4 grandes grupos. Quais são esses 4 grandes grupos? O primeiro é planejamento, né? É o famoso PDCA. Não sei se alguém já ouviu falar, que é o ciclo, né, usado para planejamento e
planejamento, execução, verificação e correção de projetos. Então, eu tenho uma fase de planejamento que vai atender com o máximo de exatidão possível. Aí é para aquele, exatidão para aquele, não é exatidão geral. Eu tenho um projeto perfeito, tem que ser assim. Ok, mas o que eu quero? Eu quero isso, então ele tem que ser perfeito para aquilo. Vou atender com máxima exatidão o que é necessário para a produção do produto, da informação que você quer, o que eu preciso fazer. Depois eu vou executar, como gerar essa informação. Eu planejo como fazer e gero a informação. Depois você entra numa segunda fase, que é o seguinte: formar ações corretivas e preventivas para que os problemas identificados na interação anterior, do seu execução, não execução, não ocorram novamente. Não é controle de qualidade. Controle de qualidade você faz ao longo do processo. É para você ver, opa, aqui não funcionou bem. Por que não funcionou? Demorou muito, a equipe estava insuficiente, fase do planejamento, que era para ter dito uma coisa, não disse. Então é você identificar isso para que você corrija, para que um novo ciclo funcione bem. E aí é nesse, no agir corretivamente. Planejei, executei, vi quais eram os problemas do processo de planejamento e execução e fui lá e corrigi para que um novo ciclo funcione, como se fosse um feedback. Não é nem um feedback, feedback é no check. É como você efetivamente, a partir desse feedback, corrigir possíveis ações. De novo, não é controle de qualidade daquele produto. O controle de qualidade é feito ao longo do processo. Se não está fora da especificação, vai corrigir. O cheque é por que ficou fora da especificação? O que fez ficar fora da especificação? Fez ficar fora da especificação porque a gente precisava de medir 3 pontos, a gente mediu 2. Estava na especificação, medi quanto? 3. Então teve um erro aqui. Ou estava na especificação medir 3, só que a gente viu que 3 não era suficiente. Eu vou ter que passar para 4. Foi corrigido isso, mas nessa parte de verificação eu identifico, não dá 3, eu preciso medir 4 pontos para poder chegar no que eu quero. Corrijo isso para os próximos planejamentos. Tá bom? Então, esse é o ciclo que a gente tem que pensar na implantação do sistema de informação geográfica. Para fazer isso, eu vou me basear nessa discussão aqui com vocês no modelo genérico de produção de informação geoespacial, GIBPM. Existe, no âmbito da estatística, o GSBPM, que é o modelo genérico de produção de estatística. Isso foi desenvolvido internacionalmente. Para a geoinformação não tinha, então o IBGE se juntou e fez um processo, os mesmos moldes do processo de produção estatística, ou seja, com as mesmas fases, para que você pudesse produzir uma informação geoespacial para atender um determinado objetivo, partindo das fases de planejar, das fases de executar, as grandes fases, e da fase de verificar. Então, eu tenho, para planejar, eu vou definir 3 fases para isso, que é especificar as necessidades, planejar e construir. Para o executar, eu estou em coletar, processar, analisar e disseminar. E o analisar, que é o verificar. Eu vou verificar. Aqui está com analisar. Não é... não, está certo. Analisar e avaliar. Eu queria errar. E avaliar. Certo? Lembrando sempre que depois dessa fase eu tenho que agir corretivamente nos próximos processos. Tá? Então vamos ver mais ou menos como é que isso funciona. Primeira fase, identificar. Então, isso aqui eu estou baseando nesse modelo genérico proposto pelo IBGE para a produção de dados de informação geoespacial. Tá? Então, identificar a relevância dos novos produtos geocientíficos. A gente vai fazer ajustes no sistema de informação. Tá? E a reavaliação de produtos existentes, considerando as políticas públicas, as competências legais e institucionais, as consultas aos usuários, as demandas da sociedade, as oportunidades e o estado da arte, que permitam propor soluções de alto nível e subsidiar o plano de ação da produção geocientífica. Isso é que essa fase, dentro do processo de produção de geoinformação do IBGE, busca. Para a gente discutir essa fase dentro de um sistema de informação geográfico mais específico, não dentro do IBGE,
Você, na verdade, identificar a relevância de novos produtos é identificar efetivamente a necessidade que o usuário tem. Qual é a necessidade que o usuário tem? Preciso entender isso, certo? E a reavaliação de produtos existentes. Bom, eu posso ter ao longo da minha vida, né, da empresa, da minha pesquisa, o que for, ter realizado projetos similares. Esses projetos similares já fiz. Tem quanto é aderente para atender essa nova solicitação. Que aí eu posso só fazer correções e ajustes nesse processo. Né? Quando você fala que considerando as políticas públicas a competência, na verdade, uma empresa que está desenvolvendo um sistema, sem ser uma empresa pública e tudo, a gente está falando, né, da, do conhecimento, da competência, da experiência que aquela equipe que compõe aquela empresa, ou que aquela equipe como tudo, tem para poder solucionar isso. Né? Entendendo essas questões. Posso trabalhar com só esperando algum cliente, alguma demanda chegar, ou eu posso ver oportunidade. Também pode. E pensar em desenvolvimento de todo um sistema de informação geográfica que atenda um olhar, como a gente viveu há pouco, está vivendo, né, para as questões da saúde. Então, opa, peraí, vamos desenvolver isso, porque isso pode ser interessante. Então, nesse processo, nessa fase, eu vou entender isso. Eu vou entender o que o cliente quer, qual é o problema que ele precisa ser resolvido. Eu vou olhar para dentro da minha experiência para atender isso. As experiências que eu já tive nesse processo de geração de informação, ou mesmo olhar para as questões que existem atualmente e tentar atender isso. Então, essa é a primeira fase, é ouvir, é entender efetivamente o cliente precisa. Tá? Ou entender, se a gente for falar um processo de pesquisa, entender efetivamente o que a sua pesquisa quer, qual é a hipótese que a sua pesquisa tem, que você vai tentar confirmar ou não. Tá bom? Tudo bem? Entendendo bem qual é o problema a ser resolvido, entendendo bem o que você precisa gerar de informação para atender, para suportar processos decisórios, diferentes níveis, tá? Público, privado, marketing, o que for, se aplica a tudo isso. Eu vou ter que começar a planejar. Então, o que, que diz lá o GG e BPM dentro do IBGE, dentro do modelo que o IBGE trabalha? Achei a informação. Definir, organizar e estruturar as atividades necessárias para o desenvolvimento da produção geocientífica. Estabelecer os resultados esperados. Metodologias e procedimentos de coleta, levantamento e obtenção de processamento de dados. Essa fase inclui todos os elementos de planejamento necessários para a construção do plano de ação, que vai ser o instrumento final dessa fase. Com um olhar mais amplo em relação a sistema de informação, você vai definir, vai organizar, vai estudar todas as atividades necessárias para quê? Para atender aquilo que foi especificado, né? Que foi entendido no processo de especificação. Então, eu entendi lá no processo de especificação que eu tenho que gerar indicadores de qualidade do ar em um determinado local para políticas de ações de saúde em crianças com alergia. Opa, é isso que eu quero? É isso que se quer? Então, eu vou organizar e vou misturar para atender isso. É nessa fase. Eu vou me organizar isso. Bom, então, eu tenho que eu vou ter que coletar, que metodologia eu vou ter que usar, que equipe eu vou ter que ter, eu vou planejar como eu vou fazer isso. Ou, eu tenho eu tenho um mercado, né, um grande grupo de mercado, e eu quero, a partir, né, dos cadastros dos clientes, a partir dos valores de compra dele, tudo, desenvolver promoções específicas para determinados grupos que estão distribuídos. Então, eu vou olhar aqui espacialmente e vou fazer essa análise. Então, eu vou planejar para conseguir fazer isso, para atender aquilo que foi definido. E essa fase me entrega o quê? Aqui está o plano de ação. É o que a gente vai fazer. Como a gente vai fazer. Identificando isso, eu entro ainda numa fase ainda que é do planejamento. Bom, então tá bom. Eu tenho que ter aqui, vamos construir o sistema, né? Então, construir um ambiente de produção que atenda os resultados da fase planejada.
direcionando a aquisição de instrumentos de coleta, de requisitos de TI, né, de tecnologia de informação e comunicação, que deverão ser testados numa área piloto, os treinamentos necessários e a definição dos componentes para a disseminação. Então, eu sei que eu quero, eu sei como eu vou fazer isso, agora eu tenho que começar a construir. Então, eu tenho que trabalhar com software, eu só tenho dentro do meu planejamento e não dá para a gente trabalhar com ArcGIS. Eu tenho que trabalhar com software livre. Ok, então eu tenho que baixar. Nessa fase eu vou baixar, instalar em todas as máquinas, vou colocar todos os modelos de dados que eu defini que vão ser usados na fase de planejamento. Tenho que contratar pessoas. Então, quantos eu vou contratar? Que treinamento esse pessoal tem que ter? Então, tem que ter o material todo pronto para construir todo esse ambiente. Por quê? Porque na próxima fase vai começar o processo de coleta. Eu não posso começar o processo de coleta de dados sem ter equipe para coletar, sem ter máquina para trabalhar, sem ter local. Então, eu tenho que construir. Então, eu identifico o que eu preciso, eu planejo e eu construo esse ambiente. E aí eu fecho esse primeiro ciclo, que é aquele ciclo do planejar. Tá? E aí entra o ciclo da execução. Primeira parte da execução, coletar. Coletar e reunir todos os dados necessários. E aí, aqui está falando de dado primário e dado secundário. Qual é a definição que foi utilizada aqui em dado primário e dado secundário? Dado primário é todo aquele que você produz. Dado secundário é todo aquele que você vai consumir de uma outra instituição, de uma outra pessoa. Né? Que você vai comprar aquele dado. Então, eu tenho uma empresa produz mapeamento de todos os eixos de rua. Opa, eu vou coletar esse dado de eixo de rua? Não. Mas eu vou lá e faço a aquisição dessa informação. Então, isso é um dado secundário. Né? Também nas fases anteriores de planejamento, também você tem que ver, existe esse dado disponível? Eu quero trabalhar? Não, não existe. Eu posso produzir? Posso. Não, não dá para produzir esse dado. A gente não tem condições de produzir. Então, eu não consigo atender a especificação. Não consigo atender a necessidade do usuário. Tá? Então, eu vou coletar. Eu vou para o campo, eu vou trabalhar em gabinete, eu vou trabalhar com a imagem, eu vou coletar em base de dados. É a fase de coletar. Coletar todos os dados que eu vou trabalhar, que foram especificados lá naquele plano de ação, e eu vou colocar esses dados dentro dos ambientes que foram construídos, dentro dos meus servidores de dados, né? Dentro de toda aquela infraestrutura que foi construída. Ok? Há uma questão aqui forte em relação a coletar e processar. E aí, claro, eu vou coletar o dado, eu tenho testes de qualidade para fazer. Não é lá no avaliar que eu vou fazer os testes de qualidade. O teste de qualidade está sendo feito ali. Tá? Naquele momento, coletei, exemplo, contratei serviços de imagem, ou seja, são dados secundários. Vou pegar aquelas imagens, eu vou olhar aquelas imagens e vou extrair informação, está lá no processamento. Não, desculpa, está aqui no coletar. Eu vou extrair, né, rios, um exemplo. Ou florestas, eu vou extrair daquela imagem. Estou coletando um dado primário. Aquela imagem que eu estou usando está boa, a qualidade dela está boa, a precisão posicional está boa. Eu vou testar isso, é o que a gente vai também discutir no nosso último encontro, que é a qualidade do dado geoespacial. Como é que eu vejo se aquele dado geoespacial tem qualidade? Então, eu vou fazendo ao longo desse processo. Não é lá no avaliar que eu vou ver se aquela imagem está boa ou a informação que eu extraí está legal. Eu faço ao longo do processo. Se existe algum procedimento que eu adotei e que não chegou na qualidade específica, eu vou refazer, mas lá no avaliar ele vai documentar isso. Porque eu especifiquei uma coisa e ela não conseguiu obter o resultado esperado. Tá? Alguns casos, o processo coletar e o processar trabalham simultaneamente. Então, quando a gente pensa, eu até falei ali, mas vou voltar, né? A você extrair uma informação de uma imagem, você está coletando dados. Se você olhar a imagem e demarcar digitalmente a área, ok. Mas se você pegar aquela imagem, rodar procedimentos, metodologias que você definiu para extrair uma informação, é um processo de processamento. Eu estou processando aquele dado para extrair uma informação. Então, muitas vezes, você tem ciclos, né, de interação entre coletar e processar.
Tá? Ou às vezes até na coleta. Eu vou coletar o dado e ele já vai processando aqueles dados e me devolve lá no gabinete dizendo alguma questão. Então, há uma interação entre essas fases. Tá? E a fase de processar é plotar esse conjunto de dados. Eu pegar esse conjunto de dados pelo que eu defini como metodologia lá no planejário, e vai gerar a informação que eu quero. Vai gerar informação. Aqui eu estou na fase da geração da informação. Tá? Também é um processo interativo com analisar, coletar e com analisar. A gente viu, né, a questão do coletar, mas com analisar também. Por quê? O analisar, ele tem o objetivo não vamos até pular aqui, não de que aquilo está bom ou ruim, tá? Analisar aqueles resultados. Aquilo que resultou ali ocorreu o que especificamente? Né? Eu começar nessa fase, a redigir relatório final. Porque uma coisa é você processou o dado gerou a informação, você está lá as áreas todas definidas como áreas prioritárias ou pontos de implantação de quiosques de venda de um determinado produto, redes de acesso à informação, essa é a informação que você está lá espacialmente. Mas você precisa descrever aquilo, então você vai analisar esses resultados, vai documentar esses resultados. Aconteceu por causa disso e isso. Você analisa aqueles resultados, estão aderentes com a resposta final que você quer. Né? E para finalizar o processo de execução, você tem que divulgar, disseminar esses dados, colocar ele nas características que aquele dado vai ter para poder ser consumido. Pode ser através de um ambiente web, então você fez aquilo tudo, processou, analisou, eu vou entregar, é a fase que você está entregando aquele resultado para o usuário. Eu posso disseminar isso a partir de plataformas web de visualização, de mapas impressos, da implantação daquele ambiente que você desenvolveu no cliente, você implementa todo aquele ambiente desenvolvido lá no cliente, instala os bancos de dados, leva os bancos de dados, leva todos os SQLs, todas as partes de busca, de geração de informação, você leva aquilo tudo e você implanta. E aí você entrega esse processo, esse produto. Então a gente fecha aí aquela segunda parte, e é a execução. Tá? E a finalidade, né, e o último, que é o avaliar o que ele vai buscar. Exatamente isso. Onde é que teve fases que deram problemas? Né? Então, você pensou que, de vários tipos, eu conseguiria fazer essa atividade em 2 semanas, tive que levar 4. Por quê? O que aconteceu para levar 4? Eu vou avaliar, eu vou checar, né, o que ocorreu. Por que essa imagem tinha que ter uma qualidade X, ela estava com uma qualidade Y? Teve poucos pontos que foram definidos para melhorar ela, foi a resolução espacial, foi a resolução radiométrica. Né? Por que isso estava planejado em ter um X PTO de valor de gasto e teve mais? Então, se identifica todo esse processo de novo. Não é uma variação de qualidade do dado, tá? Não é uma variação de se o dado está bom ou ruim. Isso é feito ao longo do processo de produção. Se você deixar isso para fazer no final, que a gente vai discutir também a qualidade do dado, você leva um ano para fazer um grande projeto. Aí você entrega aquele projeto, aí quando você acaba um ano, você vai verificar se está tudo bom, está tudo errado. Você vai ter que jogar tudo fora. Você corrige sempre. O processo de qualidade é sempre ao longo do processo de produção. Aqui é para você identificar, gerar relatórios e voltar lá para o início, quando alguém aqui tiver que atender outro projeto, o que foi avaliado nesse projeto vai voltar aqui. Você vai saber, olha, essa atividade não dá para dizer que faz em 2 dias, tem que ser em 2 semanas, tem que ser em 4. Planejamento, porque já aconteceu isso assim assado. Né? Ou o que eu preciso fazer para acontecer em 2 semanas? Então não tem jeito aqui, eu vou ter que, não dá para ser 2 equipes, tem que ser 4 equipes. Não dá para trabalhar com esse tipo de imagem, tem que ser com esse outro tipo de imagem. Senão, vou continuar fazendo em 4 semanas, que deveriam ser em 2. Então, isso retorna para melhorar os próximos processos. Tá? Então, essa ideia, né, às vezes a gente olha muito
o dado, processar o dado, mas você precisa construir esse ambiente, que é esse sistema de informação geográfica, onde você tem dados, onde você tem máquina, onde você tem pessoas trabalhando, então você tem todos esses componentes que devem que trabalhem em conjunto com finalidade, né, com o objetivo final. Então, vamos começar a trabalhar num projeto de sistema de informação? Vamos. Posso trabalhar com essas 8 fases. Né? As 3 primeiras no que se refere a planejar, que é importante, talvez gastar um pouco mais na fase de planejar, melhora em muito a outra fase de execução, fase de execução. Tá? Mas isso é uma proposta, você pode ter outros tipos de proposta que organizam esse processo de produção de um dado geoespacial, da implementação de um sistema de informação geográfica. Ok? Perguntas? Alguma dúvida que vocês queiram? Uma questão? Professor, Diga. eu queria mais que o senhor pudesse falar, não sei se já está programado, planejado alguma coisa, o senhor falar da última avaliação que vai ter, né, que a segunda vai ser dividida entre uma atividade que vale 1 ponto e outra que vale 4 pontos. Sim, sim. Então, eu já vou botar a de 4 pontos, eu já vou botar. Por quê? O que, que acontece? A próxima aula que a gente vai ver ano que vem, né? Vocês estão entregando um trabalho agora, e ano que vem, logo quando a gente voltar, dia 5, de janeiro, a gente já tem uma aula. Nessa aula, eu vou falar sobre infraestrutura de dados espaciais. Eu vou mostrar o que é uma infraestrutura de dados espaciais. Né? É toda essa ideia mais recente de você consumir dados através de geosserviços. Né? Consumir dados a partir da internet, usando a internet. Né? Não que a gente não use hoje, mas consumindo direto. Em vez de você abrir uma camada, você vai consumir esse dado. Esse vai gerar um trabalho muito simples. Eu botei em grupo, nem precisava, que é esse de 1 ponto. Tá? Em que vocês vão acessar a infraestrutura do país e vão montar um resultado lá de uma consulta e vai ser um print desses resultados, que vai ser a atividade, uma atividade bem simples. A última atividade é um texto que eu separei sobre o uso de sistema de informação geográfica para a Covid agora, que vocês vão ler e vão fazer um resumo. Esse é um trabalho individual. Tá? Mas eu já vou colocar ele, acho que já dá, depois dessa última aqui, eu já vou colocar ele lá no Moodle, para quem quiser já ir adiantando. Ele vai ter, a entrega dele é mais vindo para frente, tem a data, mais para o final de janeiro, se eu não me engano, aqui. E porque a gente tem mais 2 a 3 aulas, a gente fecha toda a parte teórica, prática teórica que a gente vai ver. Nessa primeira semana, eu já vou passar essa atividade que é 1 ponto e a outra que é um texto. Eu já vou botar para vocês já lerem, né? E já fazerem essa parte dessa última avaliação, tá bom? E aí, na verdade, um texto e um questionamento. Eu vou fazer algumas perguntas sobre esse texto que vocês vão responder, tá? Beleza, tá ótimo. Mas isso eu já vou botar já para vocês mesmo, não fechando tudo, porque quem quiser já pode ir adiantando. Tá? O outro trabalho que vale 1, a gente ainda precisa fazer mais 1 ou 2 aulas, e aí já tem essa atividade também possível de ser feita. Então seriam mais 3 avaliações, é isso? Esse de 1, a segunda parte do trabalho que a gente já entregou e esse Se vocês individual. fizerem, são 4 avaliações, né? Não, Vocês fizeram aquela primeira que é a lista, a segunda eu dividi em 2 entregas, né? isso, ok. E a terceira é essa, que é bem rapidinho, que vai num ponto sobre essa parte de infraestrutura. E a última, que é um texto, que eu vou mandar algumas perguntas para vocês sobre esse texto. Então são essas 4. Tá? Ok. Só que essa 4 eu já vou disponibilizar, não vou nem esperar a terceira. Eu já ponho, que depois que a gente fechou essa disciplina agora, que essa fala sobre si, fechou já quase toda o que a gente vai, porque eu preciso falar de 2 unidades, infraestrutura de dados e qualidade de dados.
E aí vocês já podem, já tem como vocês irem trabalhando nessa última cena, tá? Ok? Beleza. Mais alguma pergunta? Pessoal, desculpa aí pelo atraso hoje, eu até acabei correndo um pouquinho hoje para a gente poder fazer essa aula, né? Então, qualquer coisa ao olharem lá na gravação, tiverem dúvida, tirem na próxima aula, não tem problema, tá? Vou parar aqui de gravar.